Baby Team Israel. Olá, e o Entre Elas já está no ar. Seja muito bem-vindo ao programa de entrevistas com mulheres de Umuarama e de toda a região. E nós temos esse encontro toda segunda e sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E hoje no programa, uma psicóloga vai explicar como superar o fim de um relacionamento e, consequentemente, se tornar um solteiro feliz. E no Entre Elas você vai acompanhar também como as mulheres conquistaram o mercado cervejeiro, desde a harmonização de bebidas até a produção de cervejas artesanais. E ainda as alunas da PAI ganharam um dia de produção de beleza com uma maquiadora de Umuarama. Tudo isso a partir de agora no Entre Elas. E nós começamos o programa fazendo uma pergunta: como superar o fim de um relacionamento? O estado de angústia é tão grande que muitas pessoas demoram na fase de luto. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Nicole Rocha. Nicole, mais uma vez, bem-vinda ao programa Entre Elas. Obrigada. Então, pra gente começar, como driblar aí todo esse sofrimento de um fim de um relacionamento? Thalita, eu costumo sempre pensar no tempo máximo de um luto, né? O período mais saudável, digamos assim. Então, o luto saudável, eu diria que vai até um ano. Além desse um ano, a gente precisa procurar realmente ajuda e ficar preocupado, porque daí já está provavelmente sendo patológico. Então, como o luto tem 5 fases, né? Que é a aceitação, a negação, a raiva, a barganha e a depressão. Então, claro que pode não acontecer nessa ordem, mas ele oscila muito. Então, quando não bem observado esse período de sofrimento, pode sim acarretar uma patologização e acontecer da pessoa ficar com depressão grave, né? Nicole, é importante esse indivíduo viver esse momento de sofrimento? Com certeza, Thalita. Até porque se ele não vivenciar esse luto, se ele continuar negando, né? Se ele passar por uma dessas 5 fases, e não absorvê-las, não acolhê-las de forma adequada, ele pode sim até cometer suicídio ou ser acometido por uma depressão grave, né? E você tem bastante essa demanda no seu consultório? Sim, as pessoas que terminam um relacionamento, elas sofrem mesmo, e quando elas não vivenciam esse luto, lá na frente, dentro de um novo relacionamento talvez, ela pode colher esses frutos desse sentimento que não foi bem trabalhado. E essa perda desse relacionamento, por que é algo tão intenso? Pode remeter a algo da infância também, lembrar de algumas perdas da infância que normalmente não foram trabalhadas, não foram ressignificadas? Com certeza, Thalita. Isso é muito importante e é dessa forma que eu trabalho também. Então, quando eu termino um relacionamento, não vai ser só aquele fim ali que vai me proporcionar dor, mas todas as minhas perdas, os meus abandonos lá atrás, na infância, geralmente, né? Aquela relação com o pai e com a mãe, vão ser reeditadas no momento presente. E essa pessoa, ela normalmente perde muitas referências dela, né? Porque está com o outro, acaba fazendo todas as programações daquele outro indivíduo. Como resgatar essa alegria e saber quais são os gostos, né? As suas preferências e os seus prazeres? O autoconhecimento pode ajudar a pessoa nesse momento. Eu sempre costumo trabalhar dessa forma, inclusive, o resgate de quem o indivíduo é, né? Essa pessoa que foi abandonada, digamos assim. Quais são os gostos dela, quem são os amigos dela, quais são os prazeres que ela tem, né? Tudo isso precisa ser resgatado para que ela supere isso de forma mais adequada. Tem algo primordial para buscar essa felicidade novamente? Porque o indivíduo, ele acaba acreditando que não tem mais alegria, que a vida não tem mais sentido. Exato. Nesse momento surgem muitos traumas, né? Geralmente a pessoa pensa em nunca mais se relacionar de novo. Ah, nunca mais eu quero amar, nunca mais quero me apaixonar. Ou às vezes pensa que nunca mais vai conseguir um outro parceiro. Exato, que nunca mais vai ser amado daquela forma de novo, ou que o amor não existe, né? Isso traumatiza bastante. Por isso que é um momento que eu sempre digo, se acolha. Se acolha, se permita, chore o que tiver que chorar, mas vivencie esse momento, não coloca debaixo do tapete. Aí, consequentemente, essa pessoa ela se torna alguém solteiro. Como ser um solteiro feliz, né, cheio de alegrias também e se conhecendo e mentalmente saudável, digamos assim? Com amor próprio, puramente amor próprio, que é quando a gente ressignifica, né? Superar o fim de um relacionamento, eu diria que é quando a gente geralmente fala sobre o ex, fala sobre aquele relacionamento que acabou, sem dor, sem mágoa, sem ódio, sem aquele sentimento negativo. Apenas como um relacionamento que acabou e
tudo passa, né? É preciso olhar os pontos negativos, o que foi realizado naquele relacionamento e depois não colocar no futuro, né? E não colocar Exato. também, projetar no outro que possa acontecer. Exato. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque quando eu me conheço, eu sei o que eu fiz de errado, né? Geralmente, se foi esse o caso, e eu sei o que eu posso melhorar no meu próximo relacionamento, então não tem erro. Então é possível superar e ser feliz. Com certeza é possível. Nicole, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. E a seguir, as alunas da PAI ganharam um dia de produção de beleza de uma maquiadora de Umuarama. É no próximo bloco, não saia daí!